com suas botas a caminhar, cheia de amor em sua barca, habita o mundo daqui e de lá, com tua rede almas a pescar. És obreira do Senhor, resgatando do lodo a luz. És mensageira do teu amor, do Evangelho de Jesus. Irmã Ismalha, quanta coragem traz no olhar. Sorrindo, a luz espalha por onde passa a resgatar. Irmã Ismalha, pescadora do meu Senhor, percorre estradas nas mesmas pegadas que o meu mestre deixou. Irmã Ismalha, tua alegria transforma a dor. Traz esperança com tua fala, semeadora do amor. Senhor Jeová, Mestre Jesus, Mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor, te agradecemos por nos permitir este momento em que trocamos energias salutares e aprendemos mais sobre o teu Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. Que possamos, Senhor, nos alimentar de tuas palavras, da tua água viva e transformarmos interiormente o nosso ser. Que a nossa mente, Senhor, possa estar iluminada, desfazendo-se de tudo que nos amedronta, que nos desespera, que nos estaciona. Nos ajude, Senhor, a sermos teus servos fiéis e carregar em nossas ações o teu Evangelho. Intua, Senhor, a irmã responsável a ministrar a palavra desta noite, com tua voz serena e transformadora. Fique conosco, Senhor. A tua companhia nos anima e nos traz força e coragem. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura da noite de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na primeira parte do livro, no capítulo 3, com o título Criação. Vamos entrar aqui no tópico Povoamento da Terra, Adão. Na questão 50, Allan Kardec pergunta dessa forma aos espíritos: a espécie humana começou por um só homem, segundo a Escritura Sagrada, né, a Bíblia. O mundo foi criado em 7 dias, em 6 dias, e no sétimo, né, Deus descansou, e começou-se a partir de Adão e Eva, né? Adão nascendo do pó da terra e Eva criada posteriormente a partir de sua costela. Então, aqui nós vamos estar esclarecendo um pouquinho
esse escrito bíblico que está no livro da Gênesis, né? Que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada escrito por Moisés. Os espíritos respondem da seguinte forma: não, aquele quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Na Bíblia, pegou-se o exemplo de Adão para estar iniciando a história do povo de Deus, para estar iniciando ali a trajetória que culminou nos dias de hoje com nosso conhecimento cristão. Então, é a partir de Adão, a partir desse chamado de Deus, a partir da sua descendência, é que foi-se, então, começando a relatar a nossa trajetória, certo? Mas não, os homens, a humanidade não iniciou com Adão. Todos não partiram de um único homem, né? Na questão 51, Allan Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos, né, que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo, aqui os espíritos apontam como a época em que Adão viveu. Mas sabemos que os homens, eles foram criados eles estão povoando a Terra há muito mais tempo. Iniciando ali na nossa evolução, na nossa trajetória de inserção na Terra, a espécie humana, não como é hoje, né? Não é a espécie moderna, mas ela foi inserida na Terra já há 350.000 anos atrás. E já na fase moderna, já assim, com a revolução da agricultura, a partir já tem mais de 50.000 anos. Sabemos que a cultura da China tem pelo menos 30.000 anos. Com isso, nós podemos perceber, a partir dos estudos históricos, antropológicos, né, que o homem está povoando a Terra há muito mais anos do que Adão, né? Os registros de Adão, segundo aqui as pesquisas também, não só pela palavra dos espíritos, mas a partir dos estudos, dos relatos da Bíblia e também dos estudos históricos, feitos pelo homem, pela ciência do homem. Continua aqui na questão 51, falando: um homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos, que, em épocas diversas, perturbaram a espécie do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Como eu falei, para dar ali, a Bíblia tinha que começar contando a história de alguém. E foi então a partir da história de Adão que começou-se a fazer os relatos bíblicos, os relatos do Antigo Testamento, dos profetas, aqueles que iniciaram a conversação mais direta com Deus. Mas então, quem seria Adão? Aqui aponta como se fosse um mito, uma alegoria, uma metáfora. Podemos, então, entender um pouco mais sobre a figura de Adão, sobre a figura de Eva? O que o Espiritismo nos traz acerca desse fato apontado pela Bíblia, né? Allan Kardec, ele pauta todo o estudo do Espiritismo em cima da ciência, da razão. Como está na antecapa do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a frase, sim, emblemática, né, que diz:
A fé só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se a razão confronta algum relato, é preciso ser estudado. É preciso, então, dar voz à ciência para que possamos estar entendendo os processos. E no livro da Gênese, Allan Kardec faz todo esse estudo, faz todo esse apanhado para estar, então, entendendo a criação do mundo a partir também da visão da história, da ciência, dos pesquisadores, né? Não só tendo a Bíblia como uma fonte única, o que não é realmente, né? Por quê? Estou aceitando solicitações, tá, gente? Porque a Bíblia, ela é um livro também que compõe-se a partir de metáforas, de parábolas. E é preciso estudar a profundeza dessas parábolas para estar fazendo ali um apanhado da ideia, né? Porque as pessoas que escreveram, os profetas que escreveram a Bíblia, eles não eram homens estudiosos, até porque naquela época não havia aparato científico para estar escrevendo de uma outra forma, para estar compreendendo de uma outra forma. De que jeito era feito a escritura da Bíblia? A partir do que eles ouviam dos Espíritos, do que eles recebiam, além dos relatos em que se participava, em que eles vivenciavam, eles também ouviam as informações dos Espíritos para estar, então, fazendo os registros e nos dar ali nos dando ali um contexto histórico do povo de Deus, do povo hebreu, certo? E a ciência, ela faz uso da Bíblia para estar fazendo as pesquisas, porque a Bíblia é considerado um livro histórico, é considerado, sim, um livro com fonte de pesquisa, como fonte de pesquisa. Porém, é preciso fazer, como eu já falei, esse estudo aliado à ciência. Como eu já falei aqui também, assim como a partir da Bíblia é entendido que o homem foi o primeiro, que Adão, desculpa, foi o primeiro homem a habitar a Terra, e assim toda a humanidade descendeu de Adão, também diz na Bíblia que o mundo foi criado, a Terra foi criada em 6 dias. E pegando esses 6 dias, aqui na Gênesis faz também esse estudo dos 6 dias. E que a gente pode estar refletindo? Cada dia teve uma criação, certo? Sendo o homem a última criação de Deus para estar povoando aqui a Terra. E confrontando os relatos da Bíblia com os estudos da ciência, podemos comprovar que cada dia de Deus é um período geológico da Terra, um período de formação, um período de construção, e que realmente, dentre toda a criação de Deus, composta aqui na Terra, é lógico, né? O homem foi a sua última criação, foi o último ser vivo a habitando a Terra. Então, antes vieram, né, o mineral, o vegetal, o animal, sendo o homem também animal, né? A última criação de Deus. E se a gente for estar fazendo esse confronto, vamos ver realmente que a Bíblia está numa linguagem alegórica, uma metafórica, né? Porém, ela está ali representando os períodos de criação da Terra, em que um dia, na linguagem da Bíblia, representa na ciência milhões de anos. E aí, voltando aqui para a questão de Adão. Como podemos ver a partir da Bíblia que Adão não foi o primeiro homem? Porque essa ideia de que Adão foi o primeiro homem foi uma interpretação do homem. Foi uma interpretação nossa. Porque foi o primeiro personagem a estar sendo contado a história. Porém, a própria Bíblia esclarece de uma forma lógica, né, pela história aqui, que Adão não foi o primeiro homem a estar povoando a Terra. Então, vamos pegar aqui o livro da Gênesis,
no capítulo 4, vamos ler alguns versículos que comprova, a partir da própria Bíblia, que Adão não foi o primeiro homem a povoar a terra. Sabemos da história, né, de Caim e Abel. Caim matou Abel por ciúmes de Deus. E Deus, então, quando foi conversar com Caim, perguntou por que ele havia feito isso. E aí Caim falou que ele teve ciúmes, né? Deus, então, o que fez? Deu um castigo a Caim, expulsando-o da terra ali. Da terra não é o paraíso, tá? Quem foi expulso do paraíso foi Adão. Mas ali, Caim foi expulso. E ele teve que ser exilado ali daquela região. E olha só o que Deus fala. Caim primeiro fica com medo, né? Porque ele diz, Senhor, agora com essa maldição, né? Que ele foi amaldiçoado por Deus, qualquer um que for me ver vai querer me matar. E Deus responde assim, mas o Senhor respondeu, aqui no versículo 15, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Sendo assim, podemos constatar que a família de Adão e Eva não era a única daquela região. Se, havendo outras pessoas, se uma dessas pessoas matasse Caim, 7 outras pessoas da mesma família iriam ser mortas. Podemos constatar que, então, havia um grande povoado ali. Que a família de Adão, composta, né, por Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, né? Que Adão e Eva tinham 3 filhos. E então, além dessa família, existia várias outras famílias, um grande povoado. Por essas palavras, nós podemos compreender que eles não eram os únicos, né? Se Adão e Eva só haviam tido 3 filhos, essas outras pessoas seriam descendentes de quem? Não é mesmo? Mais à frente, conta ali a saga de Caim. No versículo 17 diz, Caim e a sua mulher... antes diz aqui, né? Que Caim foi para a região de Nod, que fica a leste do Éden, e casou-se. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Ou seja, Caim saiu do povoado em que nasceu, foi para a cidade de Nod, lá ele conheceu a sua esposa, teve filhos e ainda edificou toda uma cidade. Por esse versículo, podemos constatar que não só na região em que habitava Adão e Eva havia um povoado, havia ali os homens, a humanidade sendo construída, né? Mas também em outras regiões. A partir disso, podemos entender o que vai falar nas próximas questões acerca da diversidade da raça humana. Porém, antes de adentrarmos a essa outra questão, eu quero ainda continuar falando de Adão, porque aqui na questão 51 diz que provavelmente uma das alternativas da explicação de Adão, da existência de Adão, é ser uma alegoria, um mito. E aqui no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, vai contar um pouquinho acerca desse povoamento da Terra e da raça adâmica, né? Por que chamado de raça adâmica? Muito interessante é que a gente tem o relato aqui nesse livro A Caminho da Luz, contando sobre a união dos terráqueos, que somos nós, acredito, né? Somos dessa origem ainda, com os capelinos. Então, já sabemos a história de Capela, né? Os exilados de Capela. Por que houve esse exílio? Justamente porque Capela, que fica na constelação de Cocheiro, alguns podem estar achando aí em suas pesquisas na internet como
não capela, mas sendo cabra, né? Então, tem essas duas denominações. Mas na constelação de Cocheiro, esse planeta, ele estava, que é uma estrela, né? Ele estava passando pelo período de transição, assim como hoje a Terra também está enfrentando esse período de transição. E o que aconteceu? Aqueles que não conseguiram evoluir junto com o seu planeta, eles foram exilados, porque a sua condição moral não havia como estar continuando com os outros que estavam evoluindo junto com Capela. Eles precisaram ser exilados. E quem acolheu esses espíritos exilados? O nosso Mestre Jesus, trazendo-os para a Terra com uma missão dupla. E que missão dupla seria essa? Tanto para o benefício dos capelinos, que a partir de uma vinda para um mundo de provas e expiações ainda muito primitivo, iriam estar desenvolvendo a sua moral. E o segundo benefício, que era estar auxiliando justamente os terráqueos, esses primeiros espíritos que estavam encarnando na Terra para a sua evolução. Por quê? Deus, ele trabalha até nos dias de hoje, já sabemos. E constantemente ele cria novos espíritos, não sei com que frequência, claro, né? Mas ele cria novos espíritos a partir de suas novas criações, dando ali oportunidades e movimentando todo o seu projeto divino. Quando Capela foi construído, foi criado por Deus, a Terra ainda não existia. Para vermos a distância de tempo que nos separam. A Terra que já tem 6 bilhões de anos, é isso? E Capela, então, muito mais. E quando houve ali o processo da transição, esses capelinos foram abrigados pelo nosso Mestre Jesus, com uma grande parceria de intercâmbio espiritual, é claro, porque eu digo, foram acolhidos por Jesus, mas eles não foram jogados, não foram simplesmente banidos, não. Foi parte de um grande projeto. Assim como vai acontecer no nosso planeta Terra. Aqueles que não seguiram os passos da regeneração, para a regeneração, eles serão exilados também para um outro planeta mais primitivo. E os ciclos vão se renovando dessa forma, um em colaboração com os outros. E Adão foi um desses capelinos que veio para a Terra. E ele teve uma grande importância, né? Desse acolhimento por Jesus. Então, ele veio em colaboração também, junto com outros irmãos capelinos. E aqui no livro A Caminho da Luz, diz o seguinte: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, os nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das suas criaturas, das criaturas. Então, podemos analisar aqui que o paraíso no qual Adão e Eva foram expulsos é justamente o planeta de Capela. É como nós, quando dormimos e temos sonhos, né? Ao acordarmos, lembramos vagamente do que sonhamos e colocamos palavras ou algo para estar tentando representar ou explicar o que sonhamos. E os espíritos, é como também as reminiscências das vidas passadas, em que, às vezes, temos flashes. Nossa, eu acho que eu já conheço essa pessoa. Quem não já sentiu que uma pessoa nova que você acaba de conhecer, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa há anos, não é mesmo? São reminiscências, são reencontros, assim como também fatos que acontecem na nossa vida. Nossa, parece que eu tive um déjà vu. O que seria o déjà vu, né? Pode ser
fatos semelhantes ao que você já vivenciou em vidas passadas, ou pode ser também uma recordação do que você teve enquanto em desprendimento do sono, né? Estava ali em viagem no plano espiritual, ainda aqui nessa mesma vivência. E os espíritos naquela época da Bíblia, né? 4.000 anos antes de Cristo, e em que mais ou menos os capelinos vieram nessa época, né? Entre 10 e 4.000 anos antes de Cristo, foram vindo em levas e eles foram também inseridos em regiões diferentes da Terra, tá? Não vieram todos de uma região só. Vieram grupos de acordo com a sua evolução, com as suas capacidades, e eles foram ali disseminados em regiões da Terra já mais adiantadas, né? Já mais povoada. Como aqui no livro A Caminho da Luz também vai fazer todo esse traçado. Os espíritos que foram destinados a estar na região do país, né, do Egito, por exemplo, em que sabemos as grandes construções das pirâmides, que é um mistério até nos dias de hoje, não é mesmo? Foi de responsabilidade desses capelinos, assim como as construções maias na região do México, também foram construções de espíritos capelinos. E vieram outros também na região da Índia, na região da Europa. E assim, cada um foi responsável para um desenvolvimento da humanidade, certo? Vieram trazendo um conhecimento específico e desenvolveram, assim, as capacidades dos espíritos terráqueos. Quando eu digo espíritos terráqueos, são aqueles que tiveram suas primeiras reencarnações aqui na Terra, certo? E com isso a gente desvenda o mistério de Adão e Eva, porque aprendemos aqui que eles tiveram essas lembranças, essas reminiscências, saudosos de como estavam do seu planeta, né, Capela, porque imagine, como nós, né? Vamos nos imaginar, nós que temos aqui uma casa, temos um conforto, temos ali toda uma postura, vestimenta, uma alimentação. De repente, ficamos perdidos na floresta. Vamos passar frio, fome. Tudo isso vai fazer o quê? Vai nos bater saudade da minha casa. É como a viagem que fazemos também, não precisa nem ficar perdido na floresta. Mas uma viagem que fazemos para um outro país, apesar de gostarmos da viagem, né? Ficamos com saudade do nosso lar, do conforto de nossa casa. E os espíritos capelinos, eles passaram por esse processo. Eles tinham reminiscências de suas vivências passadas. E principalmente porque eles, já a partir de um grande desenvolvimento da sua fisiologia e da sua intelectualidade, tiveram que vir e habitar corpos ainda muito limitados, muito ainda brutalizados. E graças à vinda dos capelinos é que nós conseguimos estar tendo um impulso em nossa evolução. A partir deles é que tivemos a revolução da agricultura, que promoveu todo esse nosso avanço que nós temos hoje. Por quê? A agricultura é a revolução mais importante da história da humanidade, porque fez com que nós estabelecêssemos morada. Antes éramos nômades, vivíamos a partir do que a terra poderia nos dar em suas épocas específicas, né? Então, se acabava ali a plantação de um local, mudávamos para outro. A partir da agricultura, podemos estar fixando uma morada e cultivando a terra. Vamos partir, então, para o próximo tópico, em que vai fazer perguntas acerca da diversidade das raças humanas. (52) De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades da raça humana sobre a Terra?
os espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que educados um longe do outro, e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Nós somos realmente influenciados pelo meio. De acordo com o país em que vamos nascer, nós vamos adquirir posturas diferenciadas, critérios diferenciados, porque a cultura, ela influencia diretamente na nossa formação moral, intelectual, ética, influencia diretamente. Tanto que uma coisa que pode ser comum no Brasil é extremamente incomum em outro país, um país asiático, mesmo, como podemos observar a partir da nossa alimentação. Aqui no Brasil, é comum fazer o consumo da carne vermelha, do boi. Na Índia, não é. Na Índia, a grande parte da sua população, não é toda, não consome carne vermelha, são vegetarianos. E uma grande parte da região ali da Índia também, a vaca é sagrada. Assim como para nós não vou falar impensado, né? Mas não tem lógica para nós reencarnar em animais. Lá na Índia, acredita na metapsicose. Agora, o termo me fugiu, mas metapsicose, é esse o termo? Alguém me confirma aí nos comentários. Em que acredita na reencarnação de animais, né? Em que um grilo pode ter sido meu tio, então eles vão e fazem ali me respondendo que sim. A saudação, aquele grilo que pode ter sido um parente, né? E isso a doutrina espírita refuta completamente, né? Não há como um homem, um espírito, né? Eu, por exemplo, nunca vou reencarnar em um animal. Isso seria ali uma regressão, certo? Não diminuindo os nossos irmãos animais. E aí, os espíritos respondem a Kardec da onde vem a diversidade da raça humana. E na 53, ele pergunta: o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. A nossa fisiologia, as nossas características físicas nos comprovam isso. Por quê? Por exemplo, na ciência diz que nós partimos todos da África. O nosso grande ramo é sim de lá e foi que lá teve essa grande dispersão por toda a Terra. Mas não foi só lá que os homens surgiram. Como responde aqui no Livro dos Espíritos, houve essa inserção do homem em várias partes do globo da Terra e que eles foram se encontrando e foram se misturando, certo? Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? Então, temos, por exemplo, bananas de vários tipos, né? Temos a nanica, temos a prata, temos a figo, laranja pocã, laranja lima, seleta, não é mesmo? Mas todos têm uma mesma ramificação. E assim também na espécie do homem, assim como dentre os animais, dentre os vegetais, tem essa diversificação a partir de um mesmo ramo, continua sendo a mesma espécie. Como fala, grupos de família, né?
família, essa planta é da mesma família dessa outra planta. Então, é assim, é uma família, somos a mesma espécie, independentes de uma tenha derivado do sul da América e o outro do norte da Europa, né? Todos são espíritos, isso é o que importa para nós. Todos somos criações de Deus com os mesmos objetivos, que é de alcançar a nossa perfeição. Então, vamos entrar aqui na questão 55, que é o tópico sobre pluralidade dos mundos. Na questão 55, Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Por muitos séculos foi-se acreditado que a Terra era o único planeta, que aqui era o único lugar onde havia vida, não é mesmo? Então, Allan Kardec está perguntando. Já foi descoberto que existem outros planetas, né? Temos lá já a formação do nosso sistema solar, já sabemos dos planetas que existem no nosso sistema solar. Mas esses planetas são habitados? Allan Kardec quer saber. Sim, os espíritos respondem. E um homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Realmente, né, gente? Não seria racional da nossa parte pensar dessa forma. Pensar que Deus faria todo o universo, todos os sistemas, toda a galáxia só para nós. Só para circular em volta da Terra. Exatamente. É claro que não podemos pensar dessa forma. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Porque Deus não faz nada sem utilidade. Ele não faz nada ao acaso, por um acaso, e muito menos sem um objetivo útil, sem um propósito. Que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Como eu falei no início do nosso estudo, o Espiritismo é pautado na razão. Nós espíritas, né, muitas famílias espíritas, eu, por exemplo, não, porque desde criança fui criado no Espiritismo. Mas muitas famílias têm uma base cristã fora do Espiritismo, em outra religião. E em outras religiões não pega tão profundamente a ciência para estar pautando seus estudos. Pegam somente a Bíblia, né? E nós aqui, como espíritas, temos esse compromisso de abrir a nossa visão, abrir e expandir a nossa racionalidade, fazendo esses confrontos e essas conexões. Porque tudo que a gente for confrontar entre as informações dos espíritos e as informações da ciência humana, elas vamos confrontar, mas elas vão se conectar. Tudo há uma conexão, justamente porque os espíritos os espíritos sérios, eles nos trazem informações verdadeiras, pautadas na ciência. Porque todos os espíritos benfeitores que vêm nos trazer informações, eles também são cientistas. Cientistas no sentido de estudarem, são estudiosos, tanto da ciência quanto da moral. Moral que eu digo é da palavra de Deus e do ensinamento cristão. Eles fazem, não tem como os espíritos, né, benfeitores,
eles não só se voltaram para uma única linhagem, eu sou especialista no livro da Gênesis só. Não, claro que não. Eles fazem todo um apanhado, como Emmanuel, por exemplo, é um grande exemplo, né? O Espírito Emmanuel, que se comunicava por meio de Chico Xavier, que era o seu mentor espiritual. Olha a diversidade dos livros que ele nos trouxe. Tem um livro aqui, O Consolador, por exemplo, que fala de temas diversos, fala de física, química, biologia, psicologia, filosofia, sociologia, entre outros temas. Com esse livro aqui também, A Caminho da Luz, é um livro super complexo. É preciso ter paciência e reler cada capítulo, reler os parágrafos, porque realmente nos traz uma noção acerca da criação da Terra, da vida, da origem, dos nossos ancestrais, faz todo esse apanhado. Como ele também tem livros evangélicos lindíssimos. O que eu digo evangélicos é que vem trabalhar a nossa moral. Então, os espíritos benfeitores, eles trabalham tanto a moral quanto o nosso intelectual, né? E temos que ter essa visão. Muitos não gostam de fazer leitura, muitos espíritas não gostam de fazer leitura da Gênese porque é complexa, porque vem, alguns dizem, né, desmentir a linguagem da Bíblia. Não é desmentir, é estar fazendo esse estudo minucioso, porque quanto mais sabemos acerca da origem da Escritura Sagrada, mais nos enriquece e mais deve nos aproximar de Deus, porque nos apresenta mais profundamente a sua grandiosidade, a sua inteligência, em que Deus não faz nada sem conexão. Não há nenhuma criação de Deus que não tenha conexão uma com a outra. Tudo tudo depende um do outro. Como a lua influenciando o mar. Como que há muitos séculos atrás poderíamos imaginar que a lua influenciando o mar? Duas extremidades. Mas sabemos hoje em dia, isso é um fato, que realmente influencia. Então não há nada na criação do nosso Pai Jeová que não haja conexão, que não se complemente. E o homem também, ele está aqui para estar complementando. Ele não está aqui para que todas as outras coisas o circundem. Refresque a visão, como fala aqui, né, Allan Kardec. Os planetas não estão só para admirarmos, as estrelas não existem só para nós estarmos admirando ou para estarem iluminando a nossa noite. Há uma função muito maior, além de iluminar a nossa noite. Aliás, todas as coisas têm mais de uma função, né? Então, vamos aqui continuar a nossa leitura. Questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Podemos, então, pegar a Terra como exemplo para entender os outros planetas? Não. Eles não se assemelham de modo algum. Deus tem uma criatividade enorme, vamos colocar dessa forma. Então, ele usa a sua criatividade para fazer coisas diferentes, coisas belas, coisas novas. É como a cada descoberta que o homem faz, não é? É assim, em cada mundo. Em cada mundo há uma descoberta, algo novo, algo surpreendente, que diferenciam essa diversidade. Então, a pluralidade dos mundos existentes, cada um deles representa ali uma diversidade na criação do nosso Pai Jeová. Tudo se diferencia. É claro que há semelhanças também, né? Porém, há essa diferenciação na constituição física. O nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, tem o objetivo de estarmos aqui depurando por meio da matéria. Por esse motivo, a nossa expiação é provada por meio de processos longos de desenvolvimento da nossa matéria. É preciso ter o estágio ali da infância,
estágios assim longos, né? Sendo bebê, depois a fase da infância, a fase da pré-adolescência, adolescência, juventude e assim por diante. Olha quantos processos a nossa matéria, o nosso corpo físico, não enfrenta até chegar a uma maturidade para estar realmente fazendo as suas escolhas de vida. Não é mesmo? Em outros globos que não têm esse objetivo de expiação pela matéria, a nossa não, né? A chegada deles no planeta é de forma diferenciada. Não passa-se pelo estágio da infância, por exemplo. Eles encarnam nesses planetas já, vamos colocar na nossa linguagem, idade avançada. E assim, um dos exemplos que nós possamos dar. Porque é algo tão distante de nós que é até difícil fazer um exemplo aqui, né? Formular um exemplo. Então, nós costumamos estar dando o exemplo da infância, que é o que mais se aproxima ao nosso entendimento, tá? Então, aqui, a constituição física de cada globo é diferente. Aqui no nosso planeta Terra, nós temos como característica fundamental os elementos da natureza. A água, o fogo, a terra, o vento, que compõem ali e que faz as transformações e que dá condição à nossa vida aqui na Terra. Em outros planetas, isso é diferente. Nem todos têm água. Por quê? Não há necessidade. Nem todos têm fogo. A energia solar é diferente por meio de uma outra eletricidade, né? Então, vai se diferenciando. Na 57, pergunta assim: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida, organização diferente. Por exemplo, a nossa sociedade aqui, nós temos determinadas leis, nós temos determinadas instituições, temos a constituição da família de uma forma mais estrutural. Então, isso em outros globos vai depender da condição, da necessidade, da evolução dos espíritos que lá encarnam. Então, aqui fala, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, tudo vai depender do objetivo de Deus para aquele planeta. O nosso objetivo, o objetivo da Terra, né? Aliás, aqui é promover a evolução a partir da expiação pela matéria. Então, aqui um planeta de provas e expiações, onde a matéria é grosseira, certo? E então, em outros planetas, também vai depender, vai ter essa variação. Deixa eu ver aqui. Bom, vou perguntar já, né? Já são 8h51. Eu vou perguntar, vou abrir para pergunta. Alguém tem alguma dúvida para estar fazendo? Podem escrever aí no chat, por favor, se alguém tem alguma dúvida. Vamos tentar trabalhar a pergunta e tentar responder, certo? Enquanto não fazem, eu vou dar continuidade à questão. Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor? Uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela, crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? Os espíritos rebatem, né? E não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, é muito mais importante que sobre a Terra? Um elemento que aqui pode não ser tão importante, em outro planeta pode ser fundamental para a existência da vida ali.
Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa, e com órgãos dispostos como vossos. A constituição física também é diferenciada. Nós precisamos de um organismo bem complexo para estar fazendo toda a funcionalidade do corpo físico para que habitarmos. Como eu já falei, no exemplo da infância, nem todos os espíritos, nem todos os mundos têm essa necessidade, têm essa mesma necessidade, né? Temos notícias de outros planetas em que a constituição física é diferente. Aqui nós temos, né? 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, mãos, braços, pernas. Temos essa constituição. Não é em todos os mundos que tem. Nós temos cabelo, né? Temos pelos ainda para nos proteger do calor, né? E de outros efeitos, né, da natureza. Temos essa proteção, temos toda essa proteção. Como no estudo da ciência diz que com o passar dos séculos, nós vamos ficando cada vez sem pelos. Por quê? Justamente por esse processo de transição. Milênios atrás, né, nós éramos muito mais peludos, porque isso era necessário para estarmos nos protegendo tanto do frio quanto do calor. Hoje em dia já não é tão necessário. É como também, né, os nossos caninos antes eram afiados para que possamos estar fazendo a nossa alimentação. Hoje em dia já não é mais dessa forma, né? As unhas, antes tínhamos garras, como os animais também. Todos sofreram esses mesmos processos, tá? De evolução da própria matéria. E nos outros planetas, principalmente os planetas mais evoluídos, se algo não é necessário ao corpo, não vai ter. Como já tivemos a notícia, né? Por exemplo, espíritos que têm uma deformação física muito... Por exemplo, uma vez eu vi um noticiário de uma pessoa que tinha nascido com um olho só, né? Não lembro se sobreviveu muitos anos e tudo mais, né? E aí a gente teve a informação de que ele era um espírito que estava fazendo um intercâmbio, ou seja, veio de um outro planeta. E acabou-se que houve essa interferência na sua matéria a partir dos seus registros do perispírito, porque nós podemos manipular a nossa matéria, né? A partir dos nossos registros psíquicos, que ficam guardados no nosso perispírito, né? A partir dos nossos desejos também. Nós influenciamos na nossa matéria física. Porque nós somos moldados. Nosso perispírito, já sabemos que é uma matéria plástica. Nosso corpo físico, não. Mas em sua formação, ele ainda vamos dizer, mole, macio. E a gente acaba influenciando, sim, nas características físicas do nosso organismo, certo? Assim como as nossas dificuldades morais, as nossas dificuldades intelectuais, elas também partem de um registro psíquico que temos, de um registro do nosso perispírito, certo? E acontece que isso também ocorre nos intercâmbios entre os mundos. Por exemplo, o gigantismo pode ser, não vou enquadrar todos os casos, tá? Que são espíritos de intercâmbio também, de outros planetas, de outras regiões. Cada globo tem a sua especificidade, tem as suas características, tanto físicas quanto morais, quanto também da evolução da intelectualidade, da forma de agir, da cultura. Como aqui na Terra também tem essa diferenciação entre a sociedade, né? Entre os países, entre tribos, existe essa diferenciação em que algumas coisas de outras culturas até nos
nós admiramos e outras até a gente se assusta, e vice-versa. Entre os planetas também são assim. Coisas que, se formos descobrir de outro planeta, vai nos assustar, e outras coisas nós vamos admirar, vamos achar assim, incrível. Não é mesmo? Se um outro planeta não houver mar, rio, lagos, se vierem para cá em espírito e ver essa criação aqui, eles vão até falar aquela famosa frase, né? Se eu não tivesse visto, nunca teria acreditado. Porque realmente foge da nossa compreensão. Como deu o exemplo aqui, peixes para o mar, aves voando ao ar, né? Então, cada um tem o seu lugar, tem o seu devido propósito, tem a sua formação, certo? E aqui, nesse estudo que vai falar sobre a pluralidade das existências, nós temos que ter essa abertura. Temos que ter essa aceitação, porque nós somos espíritas. E os espíritas, eles devem estar trabalhando a razão, devem estar trabalhando junto com a ciência. Nós, pelo livro dos Espíritos e a Gênese, principalmente, temos que ter essa noção, tá? Essa abertura. Assim como nos foi falado no estudo do livro dos Médiuns na sexta-feira, a nossa irmã que fez o estudo, ela falou da grande importância do espírita estudar, do espírita ampliar o seu conhecimento, fazer o uso das obras do Pentateuco e das obras complementares, principalmente as psicografadas por Chico Xavier, né? Para sabermos falar sobre o Espiritismo e para também compreendermos a nossa fé. Porque o Espiritismo não é só a comunicação com o plano espiritual, é toda uma compreensão da nossa vida, da nossa vivência aqui na Terra, do motivo, do objetivo de estarmos aqui, né? O porquê da vida, né? O que acontece na transição de lá para cá e daqui para lá, ou seja, nos processos de reencarnação e desencarnação. Temos que estar nos aprofundando cada vez mais nos estudos espíritas e fortalecer a nossa fé. Porque quando não conhecemos e somos defrontados com alguma questão, não estou falando de alguém vir e falar, isso não pode ser, porque na Bíblia está escrito isso. Não estou falando só disso, né? Mas eu estou falando na nossa vivência do dia a dia, pode ocorrer situações que vai abalar nossa fé, que vai nos fazer questionar. É bom questionar, sim, mas com o propósito de aprender, não de negar a criação de Deus, não de negar a comunicação com os espíritos, não esse tipo de dúvida, porque isso é falta de fé. Esse tipo de questionamento é falta de fé, mas sim para nos fortalecer, certo? Então, aqui um comentário de Deoclésia. Para compreender também a nossa condição comportamental diante da mediunidade e ação dos espíritos. Justamente, a mediunidade é algo recorrente na nossa vida diária. E na vida diária dos nossos familiares, dos nossos amigos. E para compreendermos esses processos sem cair nesse questionamento vão, temos que estudar. Tá aí o livro dos médiuns. Allan Kardec nos deixou muito bem amparados, né? Nessa parte dos estudos da intelectualidade. Temos o livro dos médiuns, em que é direcionado justamente para os médiuns. Claro que não só para os médiuns, né? Como nossa irmã Hilary, o nome dela, né? Falou sobre a introdução do livro dos médiuns, em que fala não só para os médiuns, mas para todos que estão envolvidos com a mediunidade de uma certa forma, não é mesmo? E está ali falando tudo o que precisamos saber sobre a mediunidade. Então é preciso pegar esses livros. É preciso estarmos dando uma
uma preferência ao Pentateuco, porque às vezes a gente fica muito voltados a leituras, né? Que de pessoa, até não só, não estou falando de livros não espíritas, não, mas eu estou falando dentro do espiritismo também. Existem muitos livros secundários à obra original. Então, é preferível ler a obra original. É preferível ler da onde que tal escritor tirou aquilo. Porque tudo, agora esses novos escritores, né, eles, todas as ideias ali nos livros partem do Pentateuco. Ou também das orientações de Chico Xavier. É a base de toda a escrita. Justamente, o Pentateuco é a base de toda a escrita. E os livros de Chico Xavier vieram trazer ali uma grande amplitude acerca do que Kardec veio nos dar a noção, né? Como os livros de André Luiz. Quanta coisa ele nos ensina acerca da vida no plano espiritual. É muita coisa mesmo, né? Então, como falou ali, né? Romances. Às vezes, nós adoramos romance. Não é mesmo? Adoramos um romance. Mas às vezes nós temos que dar preferência. Às vezes não, mas sempre. Temos que dar a preferência para o Pentateuco, para o estudo da base da doutrina. Porque quando nós sabemos a base, nós vamos entender os exemplos dados nos romances também. O Pentateuco é onde se encontra o fundamento da doutrina, justamente. O mentor sempre disse isso. Justamente, né? Como o mentor uma vez já nos disse, né? Quer saber a minha história? Vá em Atos dos Apóstolos. Vai na Bíblia, vai na fonte original de todos os estudos, de todas as pesquisas. Claro que Paulo Estevão, a obra de Emmanuel, traz ali a história de uma forma riquíssima, né? Mas não se pode deixar de lado os relatos de Atos dos Apóstolos. Tudo está ali da vida do nosso mentor Paulo de Tarso. Está ali, contido nos registros feitos pelo apóstolo do mentor, né? Discípulo do mentor, Lucas, né? Então, já passamos o nosso horário, já que ninguém fez nenhuma pergunta, espero que tenha ficado bem esclarecido sobre essa questão do povoamento da Terra, da raça adâmica, né? Da pluralidade dos mundos. Realmente é um assunto realmente que precisamos estar sempre retornando a essa ideia, sempre retornando a esse capítulo e estar fazendo uso também de outras obras para estar entendendo um pouco mais. Porque quando eu pego esse capítulo e leio, eu fico assim, é um capítulo surpreendente. Quando eu pego o livro A Caminho da Luz, também, meu Deus, tudo se conecta. Tudo vai estar ali encaixando, ampliando também a fala de Allan Kardec, né? Então é bom pegarmos escrituras psicografadas por Chico Xavier, porque Chico Xavier veio justamente com esse compromisso da divulgação da doutrina espírita, certo? E veio com o compromisso de psicografar obras que também nos revelam questões acerca do plano espiritual, que na época de Kardec ainda não tínhamos a condição de saber. E Chico Xavier veio com esse compromisso. Outro médium para fazer revelações vai demorar muito ainda, né? Por isso que eu falo, vamos dar preferência ao Pentateuco e também às obras de Chico Xavier. Isso mesmo, que são obras complementares, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante o estudo de hoje. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Agora eu vou estar me despedindo, colocando o hino, em sequência a nossa oração para também recebermos o passe, tá? Estão online, não saiam até a oração final, por favor. Muito obrigada mais uma vez à espiritualidade pela oportunidade de estar fazendo o estudo da noite de hoje também. Boa noite a todos, que assim seja. Graciosa como ela,
com falar que é todo luz, nos explica sobre a alma, nossa vida então traduz. Enche o coração de gratidão, por na seara de Jesus está. Tira o nosso véu da escuridão e traz o sol de volta a brilhar. Teu sorriso energiza o ar, faz a esperança transcender. Teu carinho me faz mergulhar e de novo volto a viver. Doutora Raquel, uma amiga fiel da vida, que com Jesus cura as feridas, acende o coração, liberta da prisão, trazendo toda regeneração. Doutora Raquel, uma amiga fiel da vida, que com Jesus cura as feridas, acende o coração, liberta da prisão, trazendo toda regeneração. E assim, Mestre Jesus, em mais um encontro sublime, saímos alimentados, fortalecidos e intimamente em comunhão com o Senhor. Que em nossa caminhada possam estar presentes os benfeitores espirituais que nos orientam e nos aprimoram. Que possamos sentir em nosso lar o teu perfume, nosso mensageiro da paz, para que em cada cômodo a tua serenidade e alegria movimentem as energias salutares e curadoras. Que o Senhor aqueça o nosso ser, tirando o que nele não nos faz bem e nos envolvendo com tuas vestes de amor. Ó Mãe Maria, nossa Rainha estrelar, gratidão por toda a proteção e milagres a nós ofertados. Envolva, ó Mãe, nossa atmosfera, nosso plano físico e espiritual. Que a tua energia restabeleça a natureza e os corações sedentos do teu amor. Permaneça em nós, Senhor Jesus, nosso iluminado de Deus, para todo sempre. Que assim seja.